Relato emocionante de um justiceiro do umbral. Ajude nosso canal, se inscrevendo, curtindo o vídeo, comentando e compartilhando para os seus amigos. Meu nome é Calisto. Em vida, eu tinha orgulho de ser considerado um homem respeitável, alguém que projetava uma moralidade intocável. Eu era casado, pai de 2 meninas e o chefe de uma empresa lucrativa, mas por trás dessa imagem impecável, eu era um homem corrupto, desleal e manipulador. Traía minha esposa frequentemente, explorava meus funcionários e aceitava subornos. Eu justificava meus erros e pregava moral aos outros com a mesma intensidade, sempre me considerando superior, acima dos pecadores que eu condenava com tanta facilidade. Quando morri, fui imediatamente sugado para o umbral, um lugar onde o julgamento não vinha de fora, mas de dentro. As dores do meu corpo espiritual eram implacáveis, como se cada mentira e traição em vida estivesse agora gravada em minha alma como cicatrizes ardentes. Em vez de me arrepender, no entanto, o ódio cresceu. Eu me vi como vítima das circunstâncias, continuando a projetar culpa sobre os outros, mesmo naquele inferno de sombras. No umbral, encontrei um grupo que se identificava como os justiceiros. Eram espíritos endurecidos, movidos por uma ideia distorcida de justiça. Eles acreditavam que o sofrimento era o único caminho para expiação e puniam sem remorso aqueles que consideravam merecedores. Para mim, foi como encontrar um propósito em meio ao caos. Logo me tornei um dos mais cruéis, aplicando torturas sem hesitação. Eu não via mais indivíduos, mas apenas pecadores condenados a sentir a dor que, em vida, causaram aos outros. Foi assim que conheci o Tocha, um espírito que fora trazido ao nosso núcleo para cumprir uma sentença de tortura. Ele era um homem robusto, com marcas de queimaduras por todo o corpo espiritual. Nós o apelidamos de Tocha, um nome cruel que simbolizava não apenas suas cicatrizes físicas, mas também o desprezo com que o tratávamos. Eu era particularmente sádico com ele, aproveitando suas feridas para intensificar os castigos. Em meio às suas súplicas e gemidos, eu sentia um prazer distorcido, convencido de que estava apenas executando a justiça. Anos se passaram no umbral, em uma sequência interminável de castigos e punições. Então, em uma visita rara ao plano físico, consegui chegar até o lugar onde ficava minha antiga casa. Mas tudo o que encontrei foram destroços. A casa havia sido destruída por um incêndio. Pude sentir o cheiro de cinzas e a presença dos fantasmas do meu passado. Minha esposa e filhas não estavam lá, mas percebi algo inesperado. A antiga residência do Tocha ficava nas proximidades. Caminhei até lá e, através das janelas, vi fotos de minha família junto a dele. As imagens me golpearam como um soco no peito. A família do Tocha havia acolhido minha esposa e minhas filhas após o incêndio. O mesmo incêndio em que ele perdera a vida para salvar minhas meninas. Tudo começou a se encaixar. Tocha não era apenas um criminoso morto por suas escolhas, como eu imaginava. Ele era o homem que havia morrido para salvar minhas filhas. Um estranho que sacrificou tudo para dar-lhes uma chance de viver. Voltei ao umbral com a mente pesada, cheio de culpa e um desespero que não conseguia disfarçar. A imagem de minhas filhas abraçando o homem que eu estava torturando me atormentava. Pela primeira vez, me vi verdadeiramente dividido. Continuar sendo carrasco cruel ou agir para libertá-lo. Voltei ao núcleo dos justiceiros com uma determinação que não sentia há muito tempo. Encontrei a Arão, o líder, e outros membros do grupo. Precisamos libertá-lo, disse, referindo-me ao Tocha. Ele não merece mais essa pena. Arão franziu o senho, cético. Por que essa súbita compaixão? Calisto? Você sabe que ele ainda tem uma pena a cumprir. Ele salvou minhas filhas de um incêndio, expliquei, minha voz carregada de emoção. Eu descobri isso hoje. Ele morreu por elas, e eu não posso continuar a torturá-lo. Arão e os outros justiceiros riram com desdém. Isso não muda nada, ele disse. Ele ainda tem o tempo de pena a cumprir,
E você sabe disso. Foi então que eu tomei uma decisão inesperada, talvez a primeira genuinamente altruísta em minha existência. Se ele ainda tem tempo de pena, eu assumo essa pena por ele. Libertem-no, e eu ficarei em seu lugar. Houve um momento de silêncio profundo, e os justiceiros se entreolharam. Você está disposto a sofrer no lugar dele? Arão perguntou com um sorriso frio. Se assim for, nós aceitamos a troca. Sem hesitação, assenti. E assim, o Tocha foi libertado, e eu assumi o papel de prisioneiro, submetido às mesmas torturas que eu impusera por tanto tempo. Cada ferida espiritual que ele carregava agora se manifestava em mim, e as dores eram insuportáveis. A culpa misturada à dor foi a pior tortura que já experimentei, pois cada grito de agonia que eu soltava me lembrava das vítimas que eu havia condenado injustamente. Era uma expiação forçada, sim, mas eu aceitei como o início de uma nova compreensão, embora ainda envolta em trevas. Os anos se arrastaram, e eu continuei preso à dor do umbral, punido diariamente pelos mesmos justiceiros, que um dia me chamaram de aliado. Foi então que, em meio a mais um dia de sofrimento, ouvi o som de uma luta ecoando nas profundezas do umbral. Um grupo de espíritos rebeldes invadiu o covil dos justiceiros, e para minha surpresa, o Tocha estava à frente deles. Ele parecia diferente, mais luminoso, e seus olhos não carregavam mais o ódio que eu lembrava. Viemos para libertá-lo, ele disse, sua voz firme, mas sem traço de vingança. Você assumiu minha pena, e agora é hora de você sair deste ciclo. Eu senti uma mistura de alívio e confusão. Parte de mim ainda não se sentia digna do resgate, mas uma nova parte, mais suave, começava a aceitar a possibilidade de mudança. Eu quero ajudar, disse ao Tocha e aos outros rebeldes. Quero fazer parte desse grupo de resgate. Fui aceito e passei a ser um rebelde num grupo que combate os justiceiros e outras facções no umbral. Eu não senti gratidão. Na verdade, senti uma espécie de alívio frio. Fui libertado das correntes, e escolher fiz me unir ao grupo de resgatadores, não por um desejo de redenção, mas por pura vingança contra aqueles que haviam me traído e torturado. Para mim, os justiceiros não eram mais aliados, mas inimigos que eu precisava derrotar. Lutei por muito tempo ao lado de Emílio, o homem que eu havia julgado e punido. Emílio adquiriu outra consciência de si mesmo, algo mais limpo, mais justo, e hoje está em algum lugar melhor que esse. Eu continuo na batalha, dessa vez do lado certo, o lado que não julga e nem pune. Ajude nosso canal, se inscrevendo, curtindo o vídeo, comentando e compartilhando para os seus amigos.